Glória a Deus. Amém, amados. Glória a Deus. Senta aí um pouquinho. Glória a Deus. Muito obrigado, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é muito bom. O Senhor é muito bom. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é muito bom, amém, amado? Como Ele é bom. Como Ele é bom. Como Ele é bom. O seu amor nos atraiu a Ele. Amém. O amor de Deus nos atraiu a Ele. Amém. Glória a Deus. O pastor começou me ajudando hoje à noite, porque ele leu um pouco daquilo que nós vamos compartilhar hoje. 1 Coríntios 13, amém. Aleluia. Nós falamos ontem, e eu acredito que a maioria de vocês estava ontem aqui. Começamos por aquele texto de Marcos capítulo 12, em que o Senhor, respondendo à pergunta de um escriba, disse, né? Qual o grande mandamento? Amarás ao Senhor, ouve, ó Israel, perdão. Amarás ao Senhor com todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? E sintetizando o que ele disse, não existe nenhum mandamento maior do que esse. Amém? Todos os 10 mandamentos, na verdade, são sintetizados por esses 2 mandamentos. Amém? Amar ao Senhor e amar ao próximo. E amar ao outro. Amém? Deus é amor. E a gente começou por essa passagem e falamos que podemos amar ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. E a gente passou por algumas passagens das Escrituras que falam como Deus nos amou e a imensidão, amém? E a intensidade desse amor por nós, amém? Glória a Deus. Deixa chover aí, irmão. Traz teu pensamento cativo em obediência à palavra, amém? Glória a Deus, aleluia. Obedece a tua mente, não obedece a ela, né? Faz tua mente obedecer ao seu coração agora, ok? Né? E não distrai o teu coração pela tua mente, né? Mas, então quando nós estávamos falando, a gente foi provado, né? Conduzido pelas Escrituras a entender a imensidão e como Deus nos ama, ok? A gente viu também que que Jesus estava ensinando que aquele mandamento agora poderia se cumprir de maneira plena na nossa vida, porque agora Ele derramou o amor dEle em nosso coração, amém? E que os antigos, embora tivessem um mandamento, eles não podiam experimentar, devolver a Deus, como o pastor falou aqui, uma verdadeira adoração e uma verdadeira expressão de amor, porque eles não tinham ainda Deus habitando dentro deles. Mas quando o Espírito Santo nos recriou pela palavra e veio habitar dentro de nós, Ele derramou do seu próprio amor. Ele derramou do seu próprio amor dentro de nós. Você aprendeu isso, irmão? Então você pode repetir isso. Eu entendi, eu aprendi que o amor de Deus já habita e foi derramado em meu coração pelo Espírito Santo. Em seguida nós vimos que o amor de Deus, esse amor ágape do tipo de Deus, o amor que ama sem ser amado, o amor que perdoa e não precisa de razões para isso, o amor que excede a um entendimento normal e as razões naturais pelo qual naturalmente se poderia amar ou gostar de alguém, o amor que é capaz de amar ao inimigo e que não procura alguém bom para amar, amém? Porque é um amor que ama como Deus ama, amém? E Deus colocou o estilo de amar dele dentro de nós, para que deixemos de amar como fomos ensinados, segundo o mundo e segundo a condução da nossa alma, mas agora nós amamos como Deus, porque Ele colocou o seu estilo de amor dentro de nós, e nos capacitou a amar como Ele ama, amém? Mas como não somos Deus,
Porque Deus não precisa crescer em amor, Ele é todo o amor possível dentro dele, nele, Ele, a matéria que o compõe é amor. Amém, amado? Se eu posso expressar dessa forma. Deus é amor, mas nós podemos crescer em amor à medida em que crescemos espiritualmente. Amém? E o crescimento em amor é o crescimento do fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito é amor. E na manifestação do amor, você encontra paz, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, todas as características não de uma personalidade natural, mas da personalidade do homem recriado em Cristo Jesus, da nova criação, feita à imagem de Deus. Amém? Pastor Valmir falou de uma maneira muito exata aqui no domingo pela manhã, que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem. Amém? A palavra hebraica dá uma intenção, dá um entender de uma duplicata em espécie da sua própria categoria. Deus criou um homem, como ele também citou aqui no Salmo 8, por um pouco menor do que ele. O homem foi dotado da moralidade, do caráter, ele é feito como uma inspiração, como um filho. Amém, amado? Aleluia. Você olha para o seu filho, a minha filha parece comigo, só que é bonita. Mas as pessoas olham normalmente para a minha filha mais nova e dizem: nossa, ela é sua filha. Eu não preciso dizer ela é minha filha. Ao olhar para ela, ela traz da minha genética, da minha natureza, a minha imagem, ou a minha semelhança, porque aí fisicamente, né? Está nela. Sabe que quando você nasceu de novo e aceitou Jesus, a natureza de Deus veio habitar dentro de você, meu irmão. E foi reimpresso agora, porque antes você estava morto nos seus delitos e pecados, separado, alheio à vida de Deus, vivendo na ignorância, conduzido pelas pulsões e paixões do mundo, mas agora, sendo atraído pelo grande amor de Deus, você foi recriado, e na recriação agora, foi estampado no homem interior, a imagem do seu Pai. Aleluia. E se Ele é amor, como você não pode ser uma imagem de amor e de bondade dentro de ti? Amém, amado? Aleluia. Você tem mais dentro de si do que você imagina, irmão. E você é capaz de amar muito mais do que você ama hoje. Amém? Crescimento em amor. Oh, glória a Deus. Amém? Quando Paulo começa essa passagem, ele diz, ele vem explicando a respeito dos dons espirituais, daqueles 9 dons espirituais, os carismas, né? E ele vem explicando, ele diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação a esses dons espirituais. Maravilhoso a igreja conhecer os dons, poder de uma maneira ordenada, com entendimento, com maturidade, com equilíbrio, porque a Bíblia diz que os carismas, os dons, são dados com um fim proveitoso. Maravilhoso. O caminho de, estar disponível conforme a vontade do Espírito para ser usado como Ele quer. Mas ele disse: olha, tem um caminho sobremodo excelente, um caminho ainda maior do que esse. E alguém poderia dizer: maior do que os dons? Maior do que operar no dom da fé? Maior do que na operação de milagres e dons de curar? Sim, maior. Maior do que, mover montanhas ou coisas aos olhos naturais espetaculares? Sim, maior. Que caminho é esse então, Paulo? Que caminho é esse, apóstolo Paulo? O amor. Aleluia. O amor, ele é um caminho num outro nível. Nós aprendemos, e as distorções no corpo de Cristo, não nessa igreja, porque você tem aprendido com equilíbrio, mas no corpo de Cristo, nós temos visto uma distorção tão grande, um holofote tão grande sobre os dons, e sobre aquilo que supostamente é espetacular, não tirando a qualidade do que os dons, ou as coisas sobrenaturais de Deus, porque elas vêm de Deus, amém? Mas há um holofote tão grande nessas coisas, que nós olhamos e dizemos: alguém espiritual é alguém extremamente usado nos dons,
Alguém espiritual é alguém, sabe, que se move, é alguém que move montanhas pela sua fé, é alguém que faz algo extraordinário. E nós normalmente julgamos, rapaz, este homem ou essa mulher se move, grande homem de Deus, grande pessoa espiritual. Mas sabe que um nível maior ainda do que operar em todas essas coisas é andar em amor. Porque alguém pode operar em todas essas coisas, ou em algumas delas, mas se ele não andar em amor, ele ainda não ele não configura o caráter do seu pai. É como subir essa escada, irmão. Nós começamos a vida cristã passando por níveis diferentes, mas sabe que o mais alto nível que você pode encontrar de caráter, de atitude, de exemplo, de espiritualidade, que está lá no topo, chama-se amor. Não existe um nível maior em Deus do que amor. É a sobreexcelência do que há em Deus. Você já se hospedou num resort, numa coisa assim? Os resorts normalmente, né, eles são o que de mais sobreexcelente existe numa rede hoteleira. Pelo menos, desculpe a minha limitação, se houver alguma coisa superior a isso. Porque pode existir, se existir, me perdoe pela minha ignorância, amém? Mas eu vou falar do que eu conheço. Eu lembro que uma vez eu fui contemplado, né? Não é falta de fé não, mas a gente tem que ser contemplado às vezes por essas coisas, né? E eu fui contemplado com a minha esposa para um resort alguns anos atrás, lá em Porto de Galinhas. Posso ouvir um amém? Glória, amém. E eu lembro que eu fui lá, irmão, eu fui olhar a diária, meu Deus, quase orei em línguas, né? Sabe, porque alta, e o lugar era uma coisa, eu nunca tinha estado num hotel daquele. Graças a Deus, né? E muitas vezes é muito mais gostoso estar na casa de um irmão, por causa da companhia, uma série de outras coisas, não é verdade? Mas a gente falando de conforto natural, etc., de beleza, né? Então eu andava e tudo era quase piscina, quase tudo era piscina. E os passeios eram de vidro sobre piscina. Havia academia, boate, sabe, café, livraria, tudo lá dentro, era uma coisa espetacular. Eu nunca tinha visto um negócio daquele. E eu disse, rapaz, que alto nível. Sabe que o amor é o resort de Deus para você? Paulo está dizendo isso para nós. Se você quer conhecer o que há de melhor, a nata, o mais alto nível, eu quero contar aqui para vocês. Amor, o ágape de Deus. O pastor começou aqui falando exatamente isso. Não é o amor apenas erótico, o eros. Ele, da maneira certa, é necessário na vida de um homem, de uma mulher, de casais, amém? Casados. O amor fileu, o amor companheiro, o amor amigo. Mas sabe que todos esses amores existem também, numa dada medida no mundo? Você está aqui comigo, irmão? Fica tranquilo que você vai entender tudo. Aleluia. Anderson, você pode me ajudar aqui um pouquinho? Tem um outro irmão que poderia me ajudar? Opa, glória a Deus. Muito obrigado. Então eu vou dar um exemplo aqui para ilustrar. Você está tranquilo, irmão? Vou tentar ilustrar. Uma imagem às vezes vale mais do que palavras, né? Vamos supor aqui que o meu irmão é o ágape de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Você fica mais para lá, ágape. Ok. E aqui o meu irmão Anderson vai representar os outros tipos de amor que eu tenho e que são necessários para a minha vida. Antes nós conhecíamos apenas o amor, os amores naturais. Exemplo, ok? Com moderação aí, né? Porque hoje em dia a gente vai dar um exemplo de homem com homem, né? O negócio aí está meio...
Ô glória. Mas aqui é 2 cabra macho, viu, amado? Ô glória, graças a Deus. Mas vamos dizer, isso é apenas uma representação, amém? Porque ficaria inconveniente eu fazer isso com uma mulher. Mas vamos dizer que aqui está o amor eros. E você precisa se relacionar com alguém, estar com alguém, mas esse amor apenas andando, tentando se relacionar, conquistar alguém, viver com alguém, se casar com alguém, apenas ele por si, na força do seu braço, com o entendimento da velha criatura. Hoje em dia ainda mais, ele é regado a contenda, briga, e um fere o outro, diz o que não quer, e fala, e aquela coisa, porque anda na sua própria força. Mas sabe que quando você nasceu de novo, agora quando um irmão, um cristão, ama a sua esposa ou seu marido, ou 2 cristãos se olham para cortejar, namorar, se relacionar, estou falando de um relacionamento cristão de uma maneira geral, homem e mulher, amém? Porque o relacionamento de Deus estabelecido no reino, amém, é homem e mulher, macho e fêmea, amém, mano? Glória a Deus. E agora se começa essa, ou se recomeça agora em Deus, essa caminhada, por que agora não está fadada ao fracasso? Por que agora não está fadada às brigas e os desgastes, as incompreensões, a falta da empatia? Porque agora o ágape de Deus está caminhando juntos. Amém, amados? Não é apenas o eros caminhando só. O amor do tipo de Deus que ama sem ser amado, que perdoa, que tudo suporta, que tudo crê, que espera, cheio do caráter e da vida de Deus, está junto agora. Amém? E quando no passado se dizia, eu quero me separar de você, eu não aguento mais viver com você. O amor, por causa do amor, ágape de Deus, disse: eu quero te pedir perdão pelo que eu falei ontem à noite. Amém. Eu nunca encontraria alguém como você, e a minha vida se completa com a sua. Amém. Um outro exemplo, amor, vai para lá, ágape. Amor fileu, amor de amigo. Antigamente era aquele amor do boteco, da esquina, que quando você tinha, estava cheio, mas quando você não tinha, baseado nas trocas, o amor que sorri, mas é cheio da hipocrisia, não é assim? Essa palavra hipocrisia vem do grego, de uma prática do teatro grego, em que as pessoas colocavam máscara, porque antigamente não é como o teatro atual, né, que a gente tem muitas pessoas fazendo vários personagens. Antigamente uma só pessoa fazia vários personagens, ela ia lá e colocava esta hipocrisia, aí representava um personagem, ia lá, voltava, trocava, sabe, eu estou falando aqui da palavra traduzida, colocava uma outra máscara, uma outra hipocrisia sobre o rosto, ia lá, representava outra pessoa, uma mesma pessoa representando muitos personagens. Era esse tipo de amizade que a gente conhecia. Mas agora, quando a gente vai estabelecer amigos, amém? Escolher associação, caminhar com alguém, sabe? As escolhas agora estão em Deus. E por quê? Vem para cá, ágape. Me ajuda aqui, ágape. Porque o ágape de Deus está comigo agora. Eu caminho com irmãos, eu tenho as associações corretas, sinto prazer, porque antigamente eu sentia prazer em tanta falsa amizade, embora aquilo tudo fosse claro, eu não conseguia enxergar, mas o ágape de Deus me mostra, me faz perdoar. Na hora em que eu vou faltar com alguém, vou danificar, eu digo: meu irmão, eu não posso te danificar, eu quero sofrer o dano, mas eu não posso danificar você, porque o amor de Deus, o ágape de Deus, anda com o que você faz, ou com quem você se associa. Amém, amados?
Muito obrigado. Vocês podem dar uma forte salva de palmas aqui para os irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler parte B do versículo 12, se é que a gente pode denominar parte B de versículo, né? E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Digo, mais alto nível. Você pode dizer isso, mais alto nível. Diga, um nível maior. Quando a minha igreja diz, irmãos, o próximo ano vai ser o ano do amor, meu Deus do céu. Era para a gente sair aqui quase desabalar da carreira. Alegria, a gente celebrar, dançar, sabe, se alegrar, se regozijar, porque está dizendo, vamos para um ano do mais alto nível do que Deus pode oferecer. Amém. Ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que ressoa, como o símbano que retine. Aleluia. Ele começa a falar aqui, ainda que eu fale. No versículo 2 ele diz, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E no versículo 3 ele diz, ainda que eu faça, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E eu separei alguma coisa aqui interessante. Alguém pode falar algo, e ele diz aqui, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu fale, tenha uma habilidade, o texto original pode ser, em algumas vezes ele é traduzido, em algumas versões, ou transliterações, como alguém com uma habilidade de falar, um autodidata, alguém que tem uma habilidade muito grande de falar, de se expressar, de conhecer vários idiomas ou línguas, e ainda que fale uma língua celestial, exclusiva, e ele tem a habilidade de falar, mas ele pode fazer tudo isso. A expressão aqui, na maioria das nossas Bíblias, é não ter, mas eu gosto do que a Bíblia Viva fala, sabe, não andar em amor. Eu posso fazer isso, eu posso falar, a minha eloquência, ela pode atrair as pessoas, ela pode impressionar as pessoas, ela pode cativar as pessoas, amém? Mas ela não conquista as pessoas. Confiança conquista as pessoas, amém, amado? E eu posso me mover dessa forma, eu posso falar, não estou dizendo que o falar é errado, ou falar vários idiomas é errado, amém, amado? Ele está dizendo apenas que se pode isso, de maneira impressionante, mas não andar em amor. E ele diz, é como o símbano que retine. Na minha terra traduziria assim, é como zoada, barulho, algo sem significado. Porque sabe que a maioria das pessoas não quer uma grande eloquência da parte do outro? Quando minha esposa me escolheu, e eu a escolhi para que a gente pudesse estar juntos, casar, amado, eu vou te dizer, não foi o ministério que ela escolheu, nem foi o dom, porque ela não queria o pastor para o casamento, ela queria o Flávio, o homem. Você entende isso? As pessoas desejam ser amadas, as pessoas desejam ser compreendidas, as pessoas desejam ser aceitas, as pessoas desejam ser perdoadas, mais do que se fale bonito para elas, porque eu posso falar disso, mas o meu coração está completamente vazio de interesse por ela. Ninguém quer saber o quanto você sabe, até quanto ela entenda que você se importa com ela. Deixa eu repetir isso.
Ninguém quer saber o quanto você sabe, até que entenda o quanto você se importa com ela. Porque qual o motivo de você falar isso para mim? Amém, amados? Aleluia. Ainda que eu fale, mas se a motivação do meu falar não for amor, isso não me traz benefício, e nem a quem me ouve. Amém? Ele diz, ainda que eu tenha o dom de profetizar, que é uma expressão vocal também, e conheça todos os mistérios. Essa expressão aqui no versículo 2 é o mesmo mistério, é a mesma palavra grega de mistério no capítulo 14, quando Paulo diz, aquele que ora em línguas fala mistérios com Deus. Pode ser traduzida por segredos divinos. Eu anotei algo interessante aqui, sobre o possível significado. Ele diz, aleluia, só um minutinho, irmão. Deus é bom, amém? Deixa eu colocar aqui no texto certo. Amém. E ele diz aqui, mistério, dá a entender algo que por si só não é óbvio e está acima da percepção humana. Alguém que tem a capacidade de perceber, além de conhecer algo que está além da capacidade humana. Ainda que alguém tenha essa capacidade, se ela não andar em amor. Você parou para pensar sobre isso? Alguém se movendo de tal maneira, com uma expressão vocal tão forte, mas não anda em amor? Ele diz, ainda que eu tenha fé, ao ponto de transportar os montes. E isso culmina muito com o clímax, porque talvez seja uma das maiores lições a respeito da natureza da fé que Jesus expressou, está lá em Marcos 11, 23, quando ele disse, se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será. E Paulo está literalizando isso e dizendo, olha, alguém que tenha fé ao ponto, e ele faz as montanhas saírem do lugar. Meu Deus do céu, irmão, isso é algo espetacular. Ele faz isso, mas não é. Ele tem, mas não é. O fato de ele alcançar o mais alto nível na fé, beneficia no ter, no possuir, mas não no ser. Amém, querido? Então, significa que eu posso ter muitas coisas por meio da fé, aleluia, mas nunca ser ensinado a respeito de ser com a imagem e o caráter do meu Pai. Amor. Amém? Ele diz, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Meu Deus do céu, irmão. Alguém desejar se entregar por uma causa de tal maneira, a tal ponto, dele lançar a sua própria vida em prol de algo, sem amor, vazio da motivação correta. Ainda que ele distribua, você já imaginou isso? Fazer algo por alguém sem amor, como é possível? Sim, pela motivação errada. Você pode fazer, porque acredita que pelo fazer, você trará numa próxima vida, uma condição melhor. Então eu faço, mas não necessariamente por amor. É possível sim, fazer muito bem a muita gente, sem a motivação, sem ser inspirado pelo amor do tipo de Deus. Amém? E eu vou te dizer, eu duvido muito que Paulo falou tudo isso aqui, irmão, apenas por uma inspiração divina apenas. Eu tenho certeza no meu coração, pela vasta experiência do apóstolo, já também suficiente quando ele escreve aos Coríntios, da inspiração de Deus e da sua própria experiência em contemplar essa realidade. E quando ele escreve aos Coríntios, ele escreve porque eles se moviam nos dons. Eles conheciam não apenas
sabe, quando eram velhas criaturas, no seu paganismo, no culto aos seus deuses, sabe, as coisas mirabolantes e místicas, mas agora sendo nascido de novo em Cristo Jesus, sendo agora igreja do Senhor, eles se moviam numa faceta nos dons, se expressavam muito, sabe, estavam conquistando coisas por meio da fé, mas não estavam necessariamente crescendo no nível do caráter de Deus, porque estavam buscando mais ter, estavam buscando mais falar, estavam buscando mais possuir do que ser. Aleluia. Mas se eu sou, eu tenho, irmão. Amém? Diga isso, se eu sou, diga, se eu sou, então eu tenho. Jesus disse, busca o reino dos céus, em primeiro lugar. Primeiro busca o reino, e a sua justiça, e as demais coisas. Isso não é uma moeda de troca. Tem sido deturpado isso. Não busca o reino e as coisas vão chegar. Você busca o reino e aí Deus te recompensa. Não, não, não. Ele está falando de uma causa-consequência. Quando você coloca o reino em primeiro lugar, o fato de você andar em linha com essa verdade, trará o suprimento sobre a tua vida, porque porque Deus está em primeiro lugar na tua vida, porque você anda no amor do teu Pai, então Ele suprirá naturalmente cada uma das tuas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza, porque te ama. Glória a Deus, aleluia. Sabe, pastor Valmir estava nos ensinando hoje pela manhã, no presbitério aqui, e disse, nós somos coluna e baluarte da verdade. E sabe que a igreja precisa ser uma defensora, o recanto de amor, o lugar de amor, onde as pessoas devem pensar, aonde eu encontro a solução, aonde eu encontro a paz. Você pode dizer aí seu nome? Flávio. 1, 2, 3 e Flávio. 1, 2, 3 e Flávio. Então, você responde agora com o seu nome. Aonde o seu vizinho perdido, desesperado, sem conhecer a Deus, com falsas amizades, com um casamento destruído, ele vai encontrar o amor de Deus? De quem ele vai conhecer o amor de Deus? Flávio. De quem aquela pessoa que está internada no hospital, desesperada, abandonada, sabe, sem conhecer, achando que Deus quer matá-la, quer destruí-la. De quem ela vai conhecer esse amor? Flávio. Misericórdia, está diminuindo o negócio. De quem ele vai descobrir? 1, 2, 3 e Flávio. Deus não vai voltar aqui agora, porque Ele já veio. O amor de Deus se fez carne. É o verbo dele. A palavra expressa como verbo. Mas cada pessoa da Trindade é amor. Porque eles são uníssonos em natureza, na sua divindade. A palavra que é o verbo de Deus, que pré-existia antes de todas as coisas existirem, se fez carne, o amor andou entre nós. O amor falou, o amor foi a expressão exata do que Deus é. Atos 10, 38 diz que Jesus andou por toda a parte, fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, estava nele, ele era Deus. Aleluia. Amém, amados. As pessoas do mundo precisam olhar para mim e para você, meu irmão, e ver Deus, o amor de Deus andando pelas ruas do Rio de Janeiro. Precisam ver Deus em São Gonçalo, precisam ver Deus, sabe, na Rocinha, precisam ver Deus, sabe, esse bairro, Del Castilho. Não, sabe, Jesus voltando porque Ele veio para colocar o amor dEle em nós, mas ver o amor dEle manifesto através da nossa vida. Amém? Então eu vou te dizer, o que é o evangelismo para mim? Se eu sou o amor andando pelas ruas da cidade, pegando um ônibus, se eu sou o amor comprando, se eu sou o amor na fila do banco, se eu sou o amor no supermercado, eu sou o amor de Deus nessa terra, eu sou a continuidade da existência de Deus aqui.
Eu sou filho, cheio do seu amor. Romanos 5,5 diz que ele derramou copiosamente dentro de nós, da sua própria natureza, do seu amor. O amor de Deus está em você. E ele não é ter, ele é ser. Aleluia. Agora, se eu sou, e ele diz assim, profetize. Eu disse, Senhor, mas você quer que eu profetize mesmo? Profetize, rapaz. Mas Senhor, eu gosto mesmo de abraçar, de amar, de evangelizar. Profetize. Você está tão preocupado em andar em amor, que os dons, embora muito importantes e necessários, eles não ocupam a primeira função. O ter, amém, não ocupa a prioridade. Irmãos, é muito danoso para o corpo de Cristo não saber dessa verdade. É como, sabe, colocar um cego no meio do tiroteio. É como usurpar as pessoas de conhecer a verdadeira natureza que eles receberam da parte de Deus. Porque você imaginou você nascer de novo, mas não saber quem você é e o que está dentro de você. Aleluia. Ixi, vamos lá. Ele diz: o amor é paciente. Paulo começa a falar umas coisas interessantes aqui. Ele fala sobre o que o amor é, as características de amor, mas também ele fala o que o amor não é. Às vezes é bom entender o que a fé é, entendendo o que a fé não é. Por exemplo, fé não é presunção. Fé, sabe, não é eu sair comprando a cidade toda e dizendo, Senhor, e pega um versículo e diz, você suprirá a minha necessidade. Não, irmão. Fé caminha com bom senso, não é? Então a gente entende amor também pelo que o amor não é. E ele diz assim, o amor é paciente. Sabe que tem uns versículos na Bíblia que os irmãos andam citando aí, que eu não sei, ainda não encontrei, pastor, mas me ajude pelo amor de Deus, pastor, hoje. Esse pobre pregador, eu sou um pastor mais jovem, o senhor me ensina. Ele diz assim, olha, a paciência tem limite, mas eu ainda não encontrei esse versículo, pastor. Sabe que a gente anda citando uns versículos aí da Bíblia, irmão? Né? Seja o que Deus quiser. O bicho pegou. Porque você está enredado com as palavras da sua boca. E a sua boca ou é um manancial de vida, porque a boca do justo é um manancial de vida. Mas a morte e a vida estão na língua. Amém, amado? O amor é paciente. E ele não tem limite. Porque o ágape de Deus nunca tem limite. Agora, não quer dizer que o amor não tem bom senso, o amor não é incoerente. Essa é a linguagem correta. Mas dizer que o amor, não, olha, eu amo, mas aquele versículo é desconhecido, eu não sei bem onde está, mas o amor, a paciência tem limite. Se o amor é paciente, é a mesma coisa de dizer, então, o amor tem limite. O amor ágape de Deus, que é capaz de amar um inimigo. Aleluia. Ou somos impacientes por causa de uma mentalidade que está sendo renovada pela palavra. Amém? Transformai-vos, Romanos 12, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Ok, deixa eu adiantar um pouquinho aqui para a gente poder fechar. O amor é benigno, o amor não arde em ciúmes. Eu coloquei uma coisa interessante aqui. Características do ciúme. O ciúme é ausente de confiança. O ciúme é controlador. O ciúme é manipulador. Você já viu alguém ciumento? Ciúme, ardendo em ciúme. A Bíblia diz que o amor não se ufana. Ele diz, não, deixa eu achar aqui, não se ufana. Sabe o que é ufanar? É vaidoso. Sabe qual a minha definição de vaidade? Dicionário Flávio Monteiro. Algo que não tem nenhum valor para mim,
mas importa que me vejam assim. Não traz benefício nenhum para você, mas mantém uma aparência daquilo que justamente você não é. Isso é vaidade. O amor não tem isso. O amor não se ensoberbece. Agora eu vou dar um conceito que eu achei muito interessante. Eu não lembro se foi no Strong ou qual dicionário eu achei. Eu anotei aqui. Ser soberbo, porque a gente imagina, fulano é soberbo, já imagina aquela pessoa iracunda, está chutando, orgulhoso. Não, nem sempre. A soberba é um conceito mais elevado a respeito de si mesmo do que alguém deveria ter. Sabe aquela pessoa que não ouve ninguém? Às vezes os pastores têm dificuldade de aconselhar liderados, ovelhas, porque é como o paciente que senta na cadeira, né? Isso eu estou falando do corpo de Cristo, amém, amado? Falando de você, estou falando da comunidade dos santos, amém? Aleluia. Ore por Marília, viu, irmão? Porque eu passo isso lá, mas vocês são um nível, amém? Mas parece que o paciente está ensinando ao médico. E eu quero falar, mas olha, é porque é bem assim, tem de ser feito dessa forma. Não está certo. Ore por mim, irmão. No final do aconselhamento ainda peço para orar por mim. Amém, irmão? Aleluia. Ele não tem um conceito mais elevado de si mesmo do que o que deveria. Reconheça e viva investindo muito mais nas suas virtudes do que nas suas deficiências. Não exalte as suas deficiências, mas as reconheça. Isso fará eu e você andarmos em amor, porque a gente vai lembrar, em vez de falar, a gente vai calar, dizer, pode dizer. Isso é amor. Mas já reparou que a gente se justifica muito, irmão? E quando o marido vai dizer algo para a mulher, olhe bem assim, não sei o quê. Quando a gente é afrontado por qualquer pessoa, um ímpio, em vez da gente expressar amor, às vezes se calar ou simplesmente dizer, por que você está assim? Por que você está tão chateado? E responder com brandura. A Bíblia diz que a palavra calma, tranquila, aplaca o furor. A Bíblia diz que o amor, adiante, não se exaspera. Eu coloquei aqui uma definição de exasperar. Transformar algo em incomodação ou causar sensação irritante. Enfurecer-se ou irritar-se. Tornar-se ou transformar em algo mais forte, excessivo. Agravamento de uma situação ou de um comportamento. Olha só, irmão. Você já viu, eu lembro muito da minha irmã, quando me pedia para matar uma formiguinha, eu vinha com a sandália do meu pai desse tamanho. Cadê essa formiguinha? E a formiguinha lá. E aquela sandália enorme para matar uma formiguinha. Você está aqui? Aleluia. Porque a gente briga e disputa por coisas tão pequenas. Vou citar ele novamente, porque a gente aprende ele com cada minuto que ele fala, né? Pastor Valmir disse outra coisa interessante, que a gente não ganha nada olhando as divergências, mas a gente tem de convergir, o amor converge, para olhar o que é comum. Eu tenho diferenças com o pastor Valbério, meu Deus, tem um branco aqui, Robério. Eu tenho diferenças com o pastor Sérgio, eu tenho diferenças com o pastor Leonardo, natural. Temos diferenças, marido e mulher não são iguais, porque primeiro começa no sexo. Dê um amém bem forte nos dias de hoje. Aleluia. Primeiro porque é homem e mulher. Segundo, criação diferente, temperamento diferente, maneira de pensar diferente. Mas eles podem, à medida em que se associam e convergem nas mesmas decisões, olhando o que há comum, você nunca trará unidade. Você nunca atrairá seu vizinho, parente, o que está no hospital perdido, olhando só, mas ele é um cachaceiro, ele é um sem vergonha, ele é um não sei o quê, vai para o que dos infernos, desculpa a força da expressão, amém? Olhando a diferença, acusando, apontando, amém, amado?
Mas quando a gente olha uma virtude, às vezes só tem aquilo, mas quando você olha com o olhar do amor de Deus que quer resgatar, mesmo reconhecendo todas as diferenças, você diz, olha, eu sei que há algo bom em ti, e é por causa disso que eu vim aqui. Olha, mas não sei o que, se você veio me dar lição de moral aí, viu, irmão? Não vim. Hoje eu vim te dar um bom dia e te agradecer. Por quê? O que foi que eu fiz? Porque ontem eu vi que você estava lavando aí, e você lavou a minha calçada. Muito obrigado. Você entende? O amor é gentil, irmão. Amém. O que faz alguém ser romântico? O ágape de Deus. Mais do que papai ou mamãe. Meu pai me ensinou muitas coisas como homem. E eu sou grato pelos ensinos que o meu pai me deu. Mas muitas das coisas que papai me ensinou, com toda a consideração e respeito que eu tenho à memória dele, ele não vivia. Ele me dizia uma coisa, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas sabe que eu não aprendi com Deus assim? Com Deus eu aprendi, o que vistes e ouvistes e aprendestes em mim, ou de mim, praticai. Sabe quem pode dizer isso? Meu irmão, não é fácil dizer isso não para alguém. Você tem de andar num nível amor. Aleluia. Ele não se regozija com a injustiça, versículo 6, mas regozija-se com a verdade. Como a gente pode dormir a cabeça no travesseiro, sabendo que tem um comboio de gente? Desculpe a força da expressão, às vezes eu tenho talvez um jeito de falar um pouco mais forte, pela minha pernambucalidade, amém? Mas me perdoe a expressão da minha cultura, mas como um comboio, um comboio de vagões, levando pessoas para o inferno. Seu vizinho, sua família, que estará nas confraternizações do Natal, sorrindo para você, e se despedindo para um mundo espiritual, sem volta. E você, o amor de Deus, sobre essa terra. Irmãos, quando eu e minha esposa, nós nos convertemos no começo da década de 90, havia apenas a mãe dela, na família dela havia apenas a mãe dela crente, e agora ela. Hoje, o que mais falava de dízimo, chamava os pastores de ladrão, e quando me atacava direto, hoje eu sento no terraço da casa dele, lá no Nordeste, e ele diz assim, outro dia ele estava do meu lado, pastor, e disse assim, rapaz, que bênção dar o dízimo. Eu disse, você é crente. Amém, querido? Amor. Quanto xingamento eu levei. Quanto vai embora, vai para casa. Amém? Aleluia. Eu quero encerrar falando algo que está aqui na Bíblia Viva. É exatamente o que está aí no versículo 8. Novo Testamento. 1 Coríntios 13. Aleluia. Versículo 7. Como está escrito? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo... Olha só o que a Bíblia Viva, como ela traduz isso. É a melhor expressão que encontrei, melhor que King James, sabe? Ou qualquer outra versão. Olha só como ela fala. Isso me impactou há muitos anos atrás. Se você amar alguém, será real para com ele. Custe o que custar. Sempre acreditará nele. Sempre esperará o melhor dele. E sempre se manterá em sua defesa. Se você amar alguém, será real para com ele, verdadeiro. Custe o que custar. Sempre acreditará nele. Sempre esperará o melhor dele. E sempre se manterá em sua defesa. Amém? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, se você amar alguém,
você será real e leal para com Ele, custe o que custar. Sempre acreditará nele, sempre esperará o melhor dele e sempre se manterá em sua defesa. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você foi abençoado hoje? Fecha os teus olhos um pouco. Pai querido e Pai amados, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade dessa palavra, de estarmos aqui hoje à noite, de sermos ensinados pelo Seu Espírito. Pai, essa é uma igreja que eu sinto uma enormidade de prazer de estar aqui, Pai. E você sabe que é sincera a minha oração, porque eu sei que há um perfume nesse lugar, Pai. Há uma excelência, um desejo pela palavra nesse lugar, Senhor. E esses irmãos têm sido ensinados sobre a sua palavra. Pai, que nesse tempo de virada você coloque as coisas de cabeça para cima. Que você inspire dentro dos corações, haja uma iluminação, um despertar, Senhor, dessa igreja, para um nível maior de amor, Pai. Nos casamentos, nos relacionamentos, de pai com filho, de filho para com pai, de marido, de esposa, Pai, de ovelha e pastor. Um nível maior pelo perdido, Pai. Resgatando e buscando, sem peso, mas inspirados pelo amor de Deus, como uma expressão exata do Teu amor sobre essa cidade, sobre Del Castilho, Pai, varrido, invadido pelo Teu amor, Pai. Oh, Pai, eu rogo isso com toda a força e sinceridade do meu coração. Obrigado, andando num nível maior de amor, perdoando, amando, relevando, buscando o que é comum. Obrigado pela inspiração sobre essa igreja. Obrigado pelos outros ministrantes que virão terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, Pai, trazendo unções e palavras diferentes, pregações e ensinos, Pai, para levantar, fortalecer essa comunidade, esse povo, os Teus filhos nesse lugar. E algo diferente vai acontecer, Pai. 2007 não vai ser um ano qualquer, Senhor. Vai ser um nível maior, um nível maior, um nível maior, Pai. Aleluia. Muito obrigado, Pai. Amém, querido? Você fica de pé? Aleluia. Meu irmão Anderson. Glória a Deus. Existe respeitando até o esforço dos irmãos aqui, para me ajudarem, uma cançãozinha que a gente cantou ontem, e o refrão dela diz o seguinte: eu quero ser uma bênção para você. Amém? Em compromisso e dedicação, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção para você. Você me empresta teu marido de novo? Aleluia. Eu quero ser uma bênção para você, o aceitando assim como é. Não é aceitando e aprovando os defeitos, mas é compreendendo e aceitando que ele é diferente de mim. Amém. Irmão, sabe que uma coisa que eu estou desencanando com as diferenças que eu tenho com as pessoas? Antigamente eu ficava nervoso, às vezes eu nem dormia, por causa das diferenças. Somos diferentes. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eita glória, ele está pegando ali. Aleluia. Ele começa dizendo, só para explicar aqui: não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e o amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você, o meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. Amém? Vamos cantar isso? Agora outra coisa, isso não é uma coisa, se você olhar, não é uma canção para se cantar para Deus, mas para cantar para o outro. Amém? Então você vai olhar para o seu irmão, né? E você vai dizer: irmão, eu não quero viver para mim mesmo. A minha vida se completa com a sua amizade, com você, com quem você é. Amém? Aleluia. Então podemos cantar uns para os outros? Amém, amado? Se você quiser dar uma meia virada aí para o seu irmão, né? Eu sei que você precisa olhar aqui também aleluia.
Olha para o seu irmão e diz: eu vou cantar para você, meu irmão. Aleluia. Não quero viver. Para mim mesmo. Eu quero servir. Quero servir e o amar, irmão. Compartilhar. E dividir. Fala pro teu irmão. Tudo que tenho com você. O meu amor. O amor ágape de Deus que está dentro de você. Meu coração. Meu lar e até o pão. Meu lar e até o pão. O amor é maior do que tudo, meu irmão. O amor é maior. E em Jesus. Eu e você somos um. Eu e você somos um. Fala pra ele. Eu quero ser uma bênção pra você. E olha pro seu irmão e diz: aceitando assim como é. pois a vontade de Deus, Pois a vontade de Deus revelada em Jesus, revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você. compromisso, dedicação, meu irmão. O amor é dom de Deus. O amor é o dom de Deus. Pra sempre vou dizer. Em Jesus. Em Jesus. Olha pra ele e diz: eu amo você. o amor é dom de Deus. O amor é dom de Deus. Pra sempre vou dizer. Você já aprendeu a letra e olha pro seu irmão agora. Em Jesus. Nos olhinhos dele. Eu amo você. O amor é dom. O amor é o dom de Deus. Pra sempre Aleluia. Eu te amo, meu irmão. vou dizer. Em Jesus. Eu amo você. Glória a Deus. Te adoramos, Jesus. Amém. Muito obrigado aos irmãos. Um abraço da minha esposa, das minhas filhas e do povo lá de Marília. Amém. Muito obrigado, pastor Sérgio, pastor Valmir, na pessoa da sua esposa. Amém. Aos demais pastores, pastor Leonardo. É uma bênção estar com vocês aqui. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Pastor Flávio está indo embora amanhã bem cedinho para Marília, não é? Mas ele volta. Mês que vem, Pastor Flávio vai estar aqui conosco também, lá no final de janeiro, vai estar conosco aqui. Quantos foram abençoados? Agora toma essa palavra para você, meu irmão. Vamos crescendo dia a cada dia, vamos aprendendo, vamos crescendo e vamos praticando. Tá certo? Então, amanhã teremos aqui a nossa irmã Karine Suzane. É uma cantora pregadora. Estilo diferente do pastor Flávio. O pastor Flávio é um professor, não é um mestre. E a irmã Karine é uma irmã, como é que eu vou dizer assim? Estilo Antonieta Rosa. Pronto. Né? Coisa séria. Tá certo? Levanta a tua mão e agradeça a Deus. Pai, muito obrigado mais uma vez, Senhor, pelo dia de hoje, por essa noite, pela tua palavra, pela presença dos meus irmãos. Senhor, que cada um possa sair daqui, Senhor, e essa palavra possa ser aquele alimento que vai sustentar e dar crescimento para que os teus servos tenham esse entendimento de que o amor de Deus está nele. E aonde eles chegam, o amor de Deus também chega. Sê com os teus filhos, leva em paz, abençoa, que eles cheguem em paz nos seus lares. Em nome de Jesus, amém. Deus é tão bom que a chuva parou. Né? Deu aquela estiada, agora nós vamos sair, não é isso? Chegamos na chuva, mas vamos sair na bênção. Que a graça de Deus, né? O amor e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vão na paz de Deus.
Deus abençoe.